Leitura 307, Lucas, 22 a 24, Projeto 365 3 de novembro de 2023, Lucas 22. Lucas 22 documenta eventos significativos que levaram à crucificação de Jesus, incluindo a última ceia, a prisão de Jesus e seu julgamento perante os líderes religiosos. O capítulo começa com a aproximação da Páscoa, uma importante festa judaica. Os líderes religiosos procuram uma forma de prender Jesus, mas temem a reação do povo. Satanás entra em Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, e ele concorda em entregar Jesus aos principais sacerdotes. Jesus envia 2 de seus discípulos para preparar a refeição pascal. Ele lhes dá instruções específicas sobre como encontrar um homem carregando uma jarra de água, que os levará a uma casa onde poderão fazer os preparativos. Durante a última ceia, Jesus compartilha a refeição pascal com seus discípulos. Ele institui a ceia do Senhor, também conhecida como comunhão ou Eucaristia, usando pão e vinho para simbolizar seu corpo e sangue, que estão prestes a ser sacrificados. Ele enfatiza a nova aliança que sua morte estabelecerá. Jesus prediz que um de seus discípulos o trairá. Os discípulos ficam tristes e começam a questionar uns aos outros. Jesus também prediz a negação de Pedro, revelando que Pedro negará 3 vezes antes que o galo cante. Após a refeição, Jesus vai ao jardim do Getsêmani para orar. Ele experimenta a grande angústia e pede a Deus que tire dele o cálice do sofrimento, mas acaba se submetendo à vontade de Deus. Um anjo aparece para fortalecê-lo e Jesus ora com mais fervor. Judas chega com uma multidão armada com espadas e paus para prender Jesus. Jesus repreende a multidão e cura a orelha de um servo que Pedro havia cortado. Ele então se rende voluntariamente a eles. O capítulo termina com a prisão de Jesus e seu subsequente comparecimento perante os líderes religiosos para um julgamento simulado. Eles o questionam sobre sua identidade e autoridade, tentando encontrar um motivo para acusá-lo. Jesus afirma sua divindade e messianidade, o que os leva a acusá-lo de blasfêmia. Em resumo, Lucas 22 retrata os acontecimentos da última ceia, a instituição da ceia do Senhor, as previsões de traição e negação de Jesus, a sua oração no jardim do Getsêmani, a sua prisão e a sua aparição perante os líderes religiosos. O capítulo enfatiza a disposição de Jesus de passar pelo sofrimento e sua submissão ao plano de Deus para sua missão redentora. Lucas 23. Lucas 23 continua a documentar os eventos que levaram à crucificação e morte de Jesus. O capítulo começa com Jesus sendo levado perante o governador romano, Pôncio Pilatos. Os líderes religiosos acusam Jesus de sedição e afirmam que ele está incitando o povo à rebelião. Pilatos questiona Jesus, mas não encontra base para as acusações. Ele envia Jesus a Herodes, que também não o critica e o envia de volta a Pilatos. Pilatos tenta libertar Jesus devido ao costume de libertar um prisioneiro durante a festa da Páscoa. No entanto, a multidão exige a libertação de Barrabás, um conhecido criminoso, em vez de Jesus. Pilatos cede relutantemente às exigências da multidão e condena Jesus à crucificação. Jesus é então sujeito a zombaria e humilhação por parte dos soldados romanos. Eles o vestem com um manto roxo, colocam uma coroa de espinhos em sua cabeça e o insultam como Rei dos Judeus. Jesus é conduzido ao local da crucificação, carregando sua cruz. Ao longo do caminho, um homem chamado Simão de Cirene é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. No Gólgota, também chamado de Calvário, Jesus é crucificado entre 2 criminosos. Enquanto está na cruz, Jesus ora pelo perdão daqueles que o crucificam e garante a um dos criminosos que estará com ele no paraíso. O capítulo termina com a morte de Jesus e as reações dos presentes. A cortina do templo está rasgada em 2, simbolizando o acesso a Deus possibilitado pelo sacrifício de Jesus. Um centurião testemunha os acontecimentos e louva a Deus, reconhecendo que Jesus era verdadeiramente inocente. Após a morte de Jesus,
seu corpo é retirado da cruz e colocado no túmulo pertencente a José de Arimateia, membro do Sinédrio. O capítulo termina com as mulheres que seguiram Jesus testemunhando a localização do túmulo e fazendo os preparativos para o sepultamento adequado após o sábado. Em resumo, Lucas 23 apresenta os eventos do julgamento, crucificação e morte de Jesus. O capítulo enfatiza a inocência de Jesus, a sua vontade de suportar o sofrimento pelo bem da humanidade e o profundo impacto da sua morte sacrificial sobre aqueles que a testemunharam. Lucas 24. Lucas 24 documenta a ressurreição de Jesus Cristo, suas aparições aos seus discípulos e suas instruções finais antes de sua ascensão. O capítulo começa no primeiro dia da semana, após o sábado, quando algumas mulheres que eram seguidoras de Jesus vão ao túmulo para ungir seu corpo. Eles encontram a pedra do túmulo removida e 2 anjos aparecem para eles, anunciando que Jesus ressuscitou dos mortos. As mulheres então relatam isso aos discípulos, mas eles inicialmente não acreditam neles. 2 discípulos de Jesus estão a caminho de Emaús, discutindo os acontecimentos de sua crucificação e do túmulo vazio. Jesus aparece para eles, mas eles não o reconhecem. Ele explica as profecias que foram cumpridas por sua morte e ressurreição. Quando eles finalmente o reconhecem enquanto ele parte o pão com eles, ele desaparece de vista deles. Mais tarde naquele dia, Jesus aparece aos discípulos reunidos em Jerusalém. Ele mostra-lhes as suas feridas para provar a sua identidade e abre-lhes a compreensão das Escrituras. Ele os comissionou a pregar o arrependimento e o perdão a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus então conduz seus discípulos a Betânia, onde os abençoa e sobe ao céu. Os discípulos o adoram e voltam para Jerusalém com grande alegria. Nos versículos finais, os discípulos continuam a reunir-se em Jerusalém, adorando e louvando a Deus. Eles aguardam o cumprimento da promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo. O Evangelho de Lucas termina com os discípulos louvando continuamente a Deus no templo. Em resumo, Lucas 24 apresenta os acontecimentos que se seguiram à ressurreição de Jesus, incluindo as suas aparições aos seus discípulos, o seu ensino sobre o cumprimento das Escrituras, as suas instruções finais e a sua ascensão ao céu. O capítulo enfatiza a realidade da ressurreição de Jesus, a importância de compreender as Escrituras e o comissionamento dos discípulos para compartilhar a mensagem de arrependimento e perdão com o mundo.